Queridos, essa passagem, que nós vamos estar brevemente meditando nela hoje, é uma mensagem que eu já usei em ocasiões assim, e que sempre Deus me traz de volta, fala sobre isso, fala sobre isso. E nós vamos fazer uma mensagem interativa usando os meninos aqui, daquele jeito nosso, né, que vocês já sabem, ou não sabem. Mas para que a igreja compreenda, para que todos nós venhamos a compreender o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nós a gente já sabe. Deus quer caráter transformado, Deus quer nos dar a salvação, Deus quer abençoar a nossa casa, a nossa família, Deus quer nos libertar, mas através de nós, muitos de nós nem queremos saber o que Deus quer fazer. E houve um homem, o nome dele era Ezequiel, e esse homem foi um homem que o Senhor quis usar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acompanhasse com a gente a leitura aqui em Ezequiel 37. Nós vamos estar lendo os versos de 1 a 10. Eu queria que a gente lesse de forma alternada, tá bom? Os irmãos vão ler, eu começo, mas a gente ali não sabe quem é o quê, né? Vamos ler tudo junto, né, irmãos? Não está o numerinho ali, né? Então tá, eu vou virar para cá porque lá eu não enxergo, tá bom? Vamos ler juntos? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entre vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Há poucos meses atrás, eu estive falando no nosso encontro de líderes de PG, o Bruno Faé me convidou e foi um momento muito agradável. E eu falei esse texto. Eu quero repetir essa mensagem hoje aqui, porque Deus incomodou meu coração de que toda igreja precisava entender isso. Queridos, nessa passagem, o Senhor Deus, a mão do Senhor veio sobre a vida de Ezequiel e levou o Senhor, pelo Espírito de Deus, até um vale cheio de ossos. Eu vou precisar aqui de algumas pessoas, tá bom? Eu quero um Ezequiel, e a gente tem os ossos, tem uns que não estão nada de osso, né? Tipo assim, Dodô, você não pode ser osso, tá? Mas esse aqui é o vale de ossos. Eu quero que vocês façam vale de osso agora, morre aí. Não dorme, se vocês dormirem, você também, Luke, dorme, morre aí. Em silêncio. Acabou. Isso. Está parecendo engraçado, mas não é, muito feio.
Não sei se os irmãos sabem, na semana passada, eu presenciei uma cena horrível. Teve um crime aqui na subida da Terceira Ponte, em que mataram 2 pessoas. Eu estava passando na hora, e na hora em que eu estava passando, ali perto daquela parte ali da Terceira Ponte, eu ouvi um homem gritar: deita que é tiro. E eu deitei no chão e mais um monte de pessoas. Nós ficamos 7 minutos e alguns segundos debaixo do tiro cruzado ali. E eu vi, ninguém me contou, um homem a uma distância como se estivesse minha, ao pastor, por exemplo. Aquele homem, ele foi assassinado na minha frente. Ele tomou um tiro e eu vi a cabeça dele explodir. E o corpo caiu no chão igual um boneco, assim. E o cara, não satisfeito, ainda descarregou a arma toda em cima dele. Eu vi aquilo. Eu vi também outras pessoas sendo mortas. Matou o outro que estava do lado do carro. E vi o tiroteio, porque vocês acham assim, mas a imprensa não conta tudo, não. Lá do outro lado da avenida, tinham 2 carros parados, metralhando. Era uma guerra do tráfico. Eu fiquei ali no chão. E eu vi como é horrível você vê ossos secos, você vê a morte. Eu vi um. Quero que você imagine qual foi a visão de Ezequiel. Quando ele andou, o Senhor, o Espírito Santo, o levou para ver um vale com uma multidão de ossos secos. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre ele e o levou a esse vale de ossos secos. Quantos aqui moram em Jaburuna? Quantos aqui moram na Ilha dos Aires? Quantos aqui moram no Ponto Final da Glória? Quantos aqui moram no bairro da Glória? Nós estamos sendo trazidos pelo Senhor a este lugar para morar aqui, em Jaburuna, na ilha, no Ponto Final, aqui na Glória, onde quer que você esteja, porque o Espírito Santo do Senhor nos conduz até esses lugares. Ele nos levou pela mão dele a um vale cheio de ossos. E a palavra do Senhor continua dizendo que ele fez com que Ezequiel andasse de um lado para o outro. Eu ia chamar o Ramon, mas todo mundo vai rir. Fica quieto aí, Ramon. Eu quero chamar aqui, eu vou chamar um jovem. Vem você, meu querido. Te chamei de jovem, depois você me deve uma. Eu só chamo ele de marido da minha amiga descabelada. Você, Ezequiel, tá bom? Senhor, eu não sou Deus, eu sou a G, tá? Mas eu estou só interpretando. O Senhor fez você andar. Você viu o vale? Agora eu quero que você ande entre eles. Pode andar. Calma, que ninguém vai pisar em vocês. Psiu. Anda assim, para lá e para cá. Vem cá andar. Anda. Pode andar, pode pular para lá. É assim mesmo. Porque não é fácil andar no meio de um vale de ossos secos, não. Não é caminhar simplesmente. E ontem a gente viu isso em Jaburuna. É andar com muito cuidado. O Senhor está nos levando, o Espírito do Senhor levou Ezequiel a andar no meio desse vale, para que ele reconhecesse e testificasse da real situação daqueles ossos. E a Bíblia diz assim, olha, ele me fez andar de um lado para o outro, e eu vi que o número deles no vale era grande e estavam sequíssimos. Deus tem permitido que nós vejamos certas coisas no nosso dia a dia, para que a gente possa testificar que esse vale de ossos é muito grande, tem muita gente precisando de salvação. E são ossos sequíssimos. São ossos que, se você pisar de tão frágeis, eles vão esfarelar. Deus fez isso com Ezequiel. E aqui está um segredo, uma coisa muito linda. Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Eu vi o homem morto. Se alguém perguntasse para mim, ele pode reviver? Eu falava, impossível. A cabeça dele explodiu, gente. Eu vi o óculos voar. Existem situações na nossa vida que a gente olha, vizinhos nossos, pessoas que a gente conhece do trabalho e fala. Eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim, esse daqui nem o diabo quer. Tem gente que a gente olha e fala, isso não tem jeito. E foi a pergunta que Deus fez a Ezequiel. Vem cá, Ezequiel, pode vir. Fica aqui do meu lado, fica, Anderson. Quer a mão não, meu filho? Quer a mão de Deus não, rapaz? Então, ele me perguntou, esses ossos poderão reviver?
E ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Muitas vezes, nós não conseguimos realizar a obra de Deus, porque nós achamos que nós sabemos de todas as coisas. E que a gente tem uma estratégia legal que vai dar certo, e que a gente tem uma forma de trabalhar que vai funcionar, e que a gente sabe. Mas com essa resposta de Ezequiel, ele estava dizendo: eu sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o Senhor quiser, tu sabes. Se o Senhor disser que pode, pode. Era isso que Deus esperava para poder usar a vida de Ezequiel. Essa manhã Deus está perguntando para você: você acha que é possível aquele parente seu que é embriagado há anos e anos e anos? E ontem nós encontramos com uma mulher na Ilha dos Aires, o nome dela é Ozeni, e tinha um homem caído no chão, no meio do asfalto, no chão, deitado, estirado, completamente bêbado. Seu o quê? Orlindo Amarildo. Ormindo, é porque eu misturo. Seu Ormindo. E nós fomos levantar aquele homem, e ele completamente embriagado, e a filha dele disse assim: eu já estou acostumado, pode deixar meu pai, tem 30 anos que ele vive assim pela rua. A minha vida é levar e buscar bêbado para dentro de casa. Se você olhar para uma situação dessa, você diz: não é impossível. Mas quando você olha para Deus e fala: Deus, tu sabes. Deus sabe o que Ele pode fazer. E Ele pode todas as coisas. Então, o Senhor disse a ele: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Agora eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe muito importante. Profetiza sobre os ossos e dize a eles. Ora, a palavra de Deus não é poderosa para todas as coisas? Não é, pastor? Me ajuda teologicamente. Não foi através da palavra de Deus que tudo que foi feito se fez? Deus falou: haja luz e houve luz. Deus falou: haja o firmamento e houve. Quando Deus falou agora, nessa passagem, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. Ossos secos, era Deus que estava falando. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aquilo seria o suficiente, mais do que o suficiente, para que aqueles ossos levantassem e começassem a andar. Porque era a palavra de Deus. Irmãos, Deus não precisava de usar Ezequiel, porque a própria palavra de Deus era suficiente para fazer o milagre. Deus não precisa me usar. Eu tenho por privilégio poder ser usada por Ele. Mas se Deus quiser, a palavra dEle é suficiente. Mas Deus, por nos amar tanto, Ele nos dá o privilégio de compartilhar dessa missão grandiosa que é a missão dEle. Então Deus fala para Ezequiel assim, vou pegar aqui que é mais fácil. Deus fala para Ezequiel assim: olha, profetiza sobre os ossos e diz-lhes: ossos secos. Deus já está dizendo, ninguém precisa falar mais nada. Mas Deus fala: Ezequiel, você vai falar assim, ó, tá? Porque Deus ensina. Deus nunca joga a gente no campo sem solto. Deus ensina. Olha, Ezequiel, presta atenção que eu vou te ensinar, tá, meu filho? Você vai falar assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. A Bíblia diz que aconteceu alguma coisa nesse instante? Não, nada aconteceu. Porque aí eu me retiro na minha insignificância ao prazer de poder pensar que Deus nesse momento conteve o seu poder para compartilhar do seu poder com o filho dele. Então Ezequiel repetiu aquilo que Deus falou. Lê para mim, faz favor. Aqui, ó. Ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos fareis entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Deus não precisava que Ezequiel falasse, mas foi através da palavra de Ezequiel, ordenada por Deus,
E presta atenção que aqui não tem nenhum milagre, né? Tem um milagre, né? Mas não tem nada assim mirabolante. E às vezes você fala assim, eu não sei pregar. Querido, você não precisa saber pregar. Tudo que Ezequiel precisou fazer é repetir o que Deus fala. Repetir o que a palavra diz. Repetir o que a palavra manda. Foi isso que nós fizemos ontem. Repetimos o que Deus mandou dizer. Repetimos o que diz aqui. E os ossos se levantaram. E há um outro momento, seguindo no texto, que diz, profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, eu vi um ruído, um barulho de estalo, os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu, a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse, profetiza ao espírito, ó filho do homem. Profetiza e diz ao espírito, Deus falando. Assim diz o Senhor Deus, ó espírito vem dos quatro ventos, assopra sobre estes mortos para que vivam. A palavra de Deus seria muito mais do que suficiente. Eu vou além. Deus não precisava falar nada. Era só Deus piscar. Era só Deus querer e os ossos se levantariam em vida. Mas Deus escolheu compartilhar dessa bênção, dessa unção e desse privilégio com Ezequiel. Deus escolheu compartilhar com você, Igreja do Senhor, essa oportunidade preciosa e cara de poder fazer e repetir, falar do Evangelho de Cristo. E o que aconteceu? Ezequiel simplesmente repetiu. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos repetido muita coisa por aí. Frase de John Stott, de Charles Spurgeon, esses homens chiques aí, né? A gente bota no Face, frase do pastor, como é que é o nome daquele? Paul Washer, a gente posta lá. Mas o Senhor tem nos chamado para repetir a palavra. E muitas vezes nós estamos vivendo de derivados da palavra. A gente vive repetindo louvores, que é muito importante. Mas o que salva a nossa vida, o que transforma e o que nos mantém de pé é a palavra. Eu lembro, a primeira vez que eu fui pregar, eu morro de pregar na frente do pastor Joel, vocês sabem disso. Por causa de respeito, que eu acho que o pastor prega muito bem. E é temor mesmo de Deus, sabe, pastor? De falar alguma besteira. E eu fui pregar no Luau dos Jovens, e eu fiz uma mensagem diferente com as frutas. A gente fez a vitamina e tal. E o pastor, no final, falou para mim assim, muito bom, Gessiane, Deus te abençoe, mas volta ao texto, sempre volta para a palavra. E o pastor não sabe quanto que o pastor me abençoou. Porque eu sempre amei a palavra, aprendi isso aqui. Aprendi com a Ana Nery, que foi minha professora. Aprendi isso aqui na igreja. Aprendi com a tia Hilda, que me deu aula na EBD. Mas, muitas vezes, nós somos tentados a ser levados por livros, por Max Lucado, por bíblias de traduções variadas. E nos esquecemos que tudo que Deus nos manda fazer é pegar essa palavra pura e simples e repetir, para que as pessoas ouçam. Então, Ezequiel repetiu. Profetiza ao Espírito, ó Filho do homem. Assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E ele então profetizou como havia sido ordenado. E a Bíblia diz que o Espírito entrou neles. E eles viveram e se colocaram em pé como um grande exército. Exército, equipe. Exército, equipe. Exército não se atrapalha na sua carreira. Exército sabe a quem pertence o comando. Exército sabe que não pode sair atirando sem ter ordens superiores. Exército sabe a quem seguir. Exército sabe andar com um pé combinando com o outro, para que ninguém passe à frente, para que o nome de ninguém apareça, mas para que o nome do general seja honrado em todo o tempo. Muito obrigada, meu irmão. Se colocou de pé um grande e numeroso exército. E é interessante, porque a Bíblia fala que ali tinha um vale de ossos e tinha gente. Podia levantar um monte de coisa. Aqui no Brasil, levantou uma galera, o quê? Infelizmente, torcida do Flamengo. Calai-vos. Proibido falar. Vocês ficam quietos. Né, Ramon? Fica quietinho aí.
Levanta, no Brasil, levanta é time. No Botafogo eu não falo nem falar, porque quase não existe, né? É levantar 2 do exército. Obrigada, Senhor, porque hoje eu tenho microfone. Podia se levantar, aqui no Brasil, quando levanta o quê? Time político. Levanta gente para defender política na rua. Levanta o quê? Escola de samba para carnaval. Tem muito disso. Mas a palavra do Senhor diz que se levantou um grande e numeroso exército. Porque Deus não tem nos chamado para levantar em nome dEle pessoas que fiquem paradas. Mas Deus tem nos chamado para, através do nome e do poder dEle, levantar exército. Porque exército é mão de obra de guerra. Exército é mão de obra de batalha. E nós estamos aqui nesse mundo para reproduzir discípulos que sejam soldados desse exército. E que nunca se esqueçam para que foram chamados e por que foram ressuscitados da sua vã maneira de viver. Eu fui ressuscitada por Deus, eu estava no vale de ossos secos e Deus me levantou para fazer parte desse exército. Deus levantou cada um desses meninos aqui, porque eles sabem que não estão no mundo a passeio. Não foram levantados por Deus para ir conquistando coisas deste mundo. Não que seja mal. Foram levantados por Deus para conquistarem sim o seu diploma, para terem sim a sua família. Mas a nossa principal função neste mundo é sermos levantados por Deus para sermos um grande exército. Igreja Batista da Glória, minha igreja querida. Nós somos um grande exército. E nós temos um campo de vale de ossos secos, para irmos em nome de Jesus profetizar. Jaburuna precisa de nós. Ilha dos Aires precisa de nós. O seu vizinho de porta precisa de você. Os nossos grupos não podem ser apenas grupos de comunhão, porque é muito bom estar com você, é legal, porque eu sei que a minha filha, que tem 14, 15 anos, vai ficar muito legal com a sua filha, com a Ana Clara, filha da Leda. Porque a gente fala a mesma língua, porque a gente educa do mesmo jeito, é bom, é agradável, é sim. Mas Deus tem nos chamado para sermos muito mais do que um grupo, do que um clube social. Deus tem nos chamado para sermos aqueles que repetem a palavra do Senhor aqui na terra como profetas e que levantam em nome dEle um grande exército. E a palavra diz no final, eles viveram, se puseram em pé um exército muito grande. Eu quero terminar esse culto, essa palavra, dizendo que o Senhor tem chamado você para se levantar, para olhar ao redor a situação e para ver. Toma conhecimento do que está acontecendo ao redor. Para de viver dentro do seu apartamentinho fechado. E a gente ouve o vizinho do lado brigando, fala, que coisa, eu vou ligar para o Disque Silêncio, porque está aqui essa brigaiada. Mas você nunca, porque a gente tem medo, né, de tomar bala, de entrar na briga. Você nunca chegou para o lado e falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Você quer que eu ore por você? Ontem nós estávamos ali na Ilha dos Aires, fazendo a programação infantil na pracinha. E a gente começou a ver uma fumaça muito forte, o fogo pegando ali. E sabe o que os meninos fizeram? Ninguém parou e ficou de braço cruzado assistindo, não. Quando eu fui ver, eu falei, gente, cadê a equipe? Os meninos, levanta a mão quem estava lá apagando fogo. Foram todos para lá, pegar balde de água e apagar o fogo. E a mulher disse, é gente do tráfico que jogou aqui dentro. A gente não quer se meter em situações que são delicadas e comprometedoras. Ah, não tem nada a ver com isso. Nós temos a ver com isso sim, porque esse é o papel da igreja. E nós não fomos chamados para mais nada além disso. Para louvar e adorar o Senhor sim. E como é bom fazer um louvor gostoso. Como é bom poder dividir voz com a Vanessa. Gessi, que saudade que eu estava de cantar com você, velho. Que coisa boa. Mas nada disso produz louvor no céu. A única coisa que faz festa na casa do Pai, no céu, é quando um pecador se arrepende. E o Senhor tem nos chamado para levantarmos um grande e numeroso exército em nome dEle, para evangelizar esse povo e para mostrar que há vida, que há luz. Nós vamos iluminar essa cidade. Eu queria, em nome de Jesus, que se você entende que Deus está falando com você essa manhã, de que você precisa fazer mais. E o mais é tão simples, é repetir o que Ele tem te dito. Para uma vizinha chata do seu lado e começa, ai menina, queria conversar. E vizinha assim, né, quando para e apoia o chinelo e
põe o pé que você fala assim, meu Deus, vai demorar. É Deus falando, olha o osso seco aí, doido para ouvir uma palavra. Se o osso seco parou, para e fala. Mas nós vivemos com pressa, nós vivemos na correria. Você entra dentro do ônibus, eu ando de Transcol todo dia. E antes eu enfiava o fone no meu ouvido, eu adoro ouvir música, ficava lá. É que Deus falou para mim assim, você está perdendo uma oportunidade preciosa, que é o engarrafamento. Deus falou para mim, engarrafamento é a melhor coisa do mundo para você evangelizar dentro do ônibus, que está todo mundo à toa. Eu comecei a conversar com as pessoas dentro do ônibus. Falar, pois é, né, menino, trânsito difícil, pois é. Tira o fone, olha que música legal, quer dividir comigo aqui? Eu chego em casa limpo, pronto, sei lá. Vamos ouvir aqui. Como é que você está? É assim que a Rosimeire, que eu conheci dentro do Transcol, hoje ela está frequentando a igreja presbiteriana lá em Itapuã, que ela é minha amiga de Transcol. Eu olhava aquela mulher que todo dia entrava dentro do ônibus, toda, é um milagre, gente, estou vigiando o tempo, tá, pastor? Estava toda descabelada, toda bagunçada e saía igual uma diva. Fala, meu Deus, a mulher se maquia dentro do ônibus, arruma o cabelo dentro do ônibus, calça o salto dentro do ônibus e sai, toma um café dentro do ônibus e sai. Eu comecei a conversar, falei, minha filha, você faz milagre, como é que é isso? E ela começou a me falar da vida dela. Falou, sabe por que eu faço isso? Porque eu vim do Ceará, porque os meus filhos estão lá e eu não tenho quem sustente. E a minha mãe está lá tomando conta deles. Eu preciso trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E eu não tenho tempo para me arrumar, eu me arrumo aqui dentro. Eu falei para ela assim, você termina de se arrumar porque eu quero orar com você. E peguei o telefone dela, o Face, comecei a conversar. E quando a gente pegava o ônibus junto, tem dia que a gente já marcava, vou atrasar um pouquinho, pera lá que eu vou atrasar também, Rose, vamos pegar o ônibus junto. E a Rose hoje está na igreja. Não é por minha causa não, querido. É porque alguém teve misericórdia de parar de olhar para o seu próprio umbigo e olhar para o olho do outro e falar assim, eu tenho uma coisa nova para te dar, boas novas, eu tenho uma palavra para te entregar. Levanta o osso e começa a viver. Para isso que Deus tem nos chamado. Vamos colocar de pé, igreja. E vamos pedir ao Senhor para nos sondar, para nos conhecer, para visitar o íntimo do nosso coração. Para o Senhor nos usar do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, aonde Ele quiser, amém, queridos? Aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, com o título que Ele quiser, sem título nenhum, para fazer a obra dEle. Se você está sendo incomodado por Deus essa manhã, a ser usado por Deus, você já é usado, eu tenho certeza, mas a ser usado por Deus de maneira mais eficaz, mais efetiva, de maneira muito específica, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até o altar. Eu queria chamar o pastor que estivesse orando por você aqui agora. O Senhor está te incomodando. E às vezes a gente acha assim, fazer missões eu tenho que largar tudo e ir para lá. Não! Deus está te chamando para agir como nutricionista, como professor, como psicólogo, como médico, para agir como dona de casa, como vizinho. Sai do seu lugar, querido, e se dispõe a abrir a palavra e repetir, 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 até que se levante um grande e poderoso exército. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode vir, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Não há ninguém que Deus não possa usar para a glória do nome dEle. Se você quer vir também, nós aguardamos você chegar aqui. Ó Deus, o Senhor não pensou em sacrifício quando se transformou em homem como nós, encarnou, e através do teu Filho na cruz do Calvário pagou o preço para a redenção dos nossos pecados. E o Senhor nos deixou uma ordem: ir por todo mundo e pregar esse evangelho, essa boa nova que é Jesus, a toda a criatura. Ó Deus, move o coração do teu povo, a começar do meu próprio coração, a cumprir essa obra tão grandiosa do Senhor.
Abençoa cada irmão que está aqui à frente, mesmo aqueles que não vieram por algum motivo, mas que de alguma forma o Senhor tem falado ao coração, para que onde quer que estejamos, façamos diferença, sendo instrumento da graça do Senhor, para alcançar pessoas que estão vivendo nesse mundo, sem razão para viver. Ó Deus, tem de nós misericórdia, usa-nos para a glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.